Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor Jesus, para juntos louvarmos o seu nome. Se você puder, fique em pé comigo, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6, em referência à quinta carta que Tiago, melhor dizendo, João escreve à igreja de Sardes. Apocalipse 3, 1, por bondade. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sente por bondade, meus irmãos. A igreja de Sardes, irmão Gerson, Deus abençoe. Nossa irmã que também está ali, que Deus abençoe. Bom vê-los aqui, bom vê-los aqui. A igreja de Sardes é o modelo da igreja aparentemente viva, mas interiormente morta. Uma igreja que tem membros e muitas atividades, e vista como uma igreja viva, porém, aquele que vê o interior a declarou morta. Em relação ao ponto geográfico, a cidade de Sardes situava-se no alto de uma colina, a 450 metros acima da base do vale. Uma cidade amuralhada e fortificada, e sentia-se imbatível e inexpugnável. Era envolvida por precipícios íngremes que rodeavam aquela cidade, de modo que não podia ser escalada. Seus soldados e moradores tinham plena convicção de que jamais seriam violados por algum inimigo ou algum adversário. Fato é que num confronto direto a cidade jamais foi derrotada. Os moradores dessa cidade eram arrogantes, presunçosos, orgulhosos e autoconfiantes. Sardes havia alcançado o ápice da prosperidade no período do rei Croesus, cerca de 560 a.C. A cidade foi conquistada por Ciro e permaneceu desconhecida no período persa. No período do Império Romano, a cidade foi sendo restaurada aos poucos. Porém, esta cidade nunca mais viveu as glórias do tempo do rei Croesus. A cidade apresentava um contraste deplorável com o esplendor que tinha na sua forma ou no seu passado. Um teólogo chamado William Ramsay chamou a cidade de Sardes de a cidade da morte, e também identificou que entre as 7 cartas que foram escritas a Sardes, era uma cidade do passado que não tinha futuro algum. O principal culto existente na cidade
era o culto oferecido a duas deusas, uma chamada Cibele e outra chamada Artemis. Charles Erdmann diz que seus habitantes tinham se destacado pela luxúria e também pela libertinagem. E isso dificultou a manutenção da pureza entre os cristãos de Sardes. Quando João, ele escreve a esta igreja, a igreja de Sardes, ele destaca que a igreja tinha se tornado como a cidade. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que em vez de influenciar, ela foi influenciada. Em vez de ser sal, ela não tinha mais sabor. Em vez de ser candeia, ela não iluminava mais e estava escondida. A igreja, ela não era nem perigosa e nem desejável à cidade de Sardes. No primeiro verso, o dono da igreja, Jesus, identifica o quadro dessa igreja. O problema real e turbulento desta igreja: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja de Sardes tinha nome e fama, mas não tinha vida. Exteriormente parecia uma igreja ativa e viva, tinha uma reputação de sucesso, mas não tinha espiritualidade. Tinha performance, mas não integridade. Tinha obras, mas não dignidade. Quando nós olhamos para o verso 2, destaca que esta igreja tinha obras, mas as suas obras não eram perfeitas. Esta igreja não conquistou nada no reino espiritual. Seus cultos não passavam de mera formalidade, sem vida e sem sentido. E a ideia de que as obras desta igreja não foram achadas perfeitas diante de Deus traz o sentido literal da palavra suficiente ou da ideia da palavra cheia. As obras desta igreja não eram suficientes ou tornaram-se ineficientes. As obras desta igreja não eram cheias. Quando nós somos avivados pelo Espírito de vida, a ação das nossas obras denota um viver cheio do Espírito Santo. Isso destaca a evidência entre a igreja morta e a igreja viva. Enquanto uma sente a ausência do Espírito Santo, a falta do Espírito Santo, a outra está envolvida com o Espírito a ponto de ser cheia e capacitada para realizar o que é suficiente no poder do Espírito Santo. Enquanto uma está ausente a máxima do Espírito Santo, a outra está envolvida pelo poder do Espírito Santo para realizar obras. O verso 2 e o verso de número 3 vai chamar esta igreja à vigilância, devido ao seu estado, devido à forma como eles estavam. E o ser vigilante no texto traz a ideia literal de estar acordado ou vigie. João está dizendo para esta igreja: acordem, vigiem. A fama da igreja era notável. A igreja tinha uma boa reputação na cidade. O problema da igreja de Sardes não eram as falsas doutrinas dos nicolaítas, como foi em outra igreja, ou de Balaão, como foi em outra igreja, ou dos ensinos da falsa profetisa chamada Jezabel, ou do espírito de Jezabel que dominava outra igreja. William Barclay diz que a igreja de Sardes não era molestada por ataques externos, pois quando uma igreja perde sua vitalidade espiritual, já não vale a pena atacá-la.
Não tem o porquê Satanás atacar uma igreja que perdeu a vitalidade espiritual. Não tem porquê o inferno atacar uma igreja que não produz obras cheias do Espírito Santo e suficiente no Espírito Santo. Não tem o porquê Satanás atacar uma igreja que não ora mais, que não busca mais, que não jejua mais, que não tem mais a sua vida movida pelo Espírito de Deus. Os ataques do diabo sempre serão sobre uma igreja triunfante e militante, sobre uma igreja que faz obras cheias do Espírito Santo. Não havia necessidade de Satanás atacar a igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes estava morta, perdeu a sua vitalidade. A igreja de Sardes mais parecia um cemitério espiritual do que uma igreja cheia de vida. E o interessante é que nós notarmos a ideia de ser vigilante era algo muito vivo na igreja de Sardes, porque a cidade por si só se achava intransponível, e por duas vezes, por falta de cuidado e de vigilância, esta cidade foi tomada, esta cidade foi conquistada, esta cidade foi dominada. A primeira vez no reinado do rei Cruesos, na segunda vez através de um mercenário que identificou um segredo, um local aonde podia acessar esta cidade sem que ninguém avistasse, sem que ninguém vigiasse. Por duas vezes esta cidade foi sitiada pelo mesmo lugar, foi tomada pelo mesmo lugar, um ponto fraco, um ponto estratégico que não tinha vigilância, e esta cidade foi dominada. Então, a ideia de ser vigilante é muito vivo no coração dos irmãos de Sardes. Assim como a cidade foi dominada e sitiada pelos seus inimigos, a vigilância se faz necessária em todas as áreas da nossa vida. Um ponto fraco, um lugar desprotegido em nossa vida espiritual, faz com que Satanás nos ataque ao ponto de nos tornarmos suas vítimas. Fato é que a vigilância eterna é o preço da segurança. Esta igreja estava sendo composta de crentes doentes, fracos, em fase terminal, e o mundanismo que entrou dentro dela a adoeceu. O mundanismo adoece a igreja, enfraquece a igreja. As coisas atreladas ao mundo, quando adentram, faz com que uma igreja morra, faz com que a igreja viva estágios de morte. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus. O pecado mata os sentimentos mais elevados e petrifica o coração. Conta-se uma história de um pastor que pastoreava esta congregação, uma igreja, e ele observou um profundo estado de frieza espiritual daquela igreja, que estava negligenciando a palavra, desobedecendo os preceitos de Deus. E o pastor chocou aquela congregação quando ele disse que no outro domingo faria a cerimônia de sepultamento da igreja, e convocou a todos os irmãos a participar desta cerimônia fúnebre. No domingo seguinte, até os faltosos estavam presentes. O pastor começou aquele culto, e bem de frente ao púlpito da ministração do pastor estava aquele caixão. O clima naquele lugar era sombrio, de muita tristeza, de muito temor. Havia uma tristeza no coração dos irmãos. A curiosidade misturada com o assalto tomou conta do coração de todos. E o pastor, ao término da mensagem, orientou os irmãos a passarem por aquele caixão e a observarem o defunto que estava dentro daquele caixão. E cada uma daquelas pessoas foi passando e olhavam, ficavam comovidas, corações quebrantados. Pessoas saíam em estado de choro ao olhar para o defunto que estava sobre aquele caixão. E o interessante,
que quando cada uma delas passava, não existia um morto ali, não existia um defunto ali, existia um espelho dentro daquele caixão, e cada um que olhava para o seu próprio corpo sendo velado naquela cerimônia fúnebre. Todos os irmãos entenderam o recado, todos entenderam a mensagem, e o pastor disse a respeito do sono da morte, e que precisavam ser despertados para a vida em Cristo Jesus. As muitas atividades e as muitas obras não significa que estamos vivos. A igreja de Sardes tinha obras, a igreja de Sardes tinha atividades, a igreja de Sardes tinha os departamentos funcionando perfeitamente, mas estava morta, não tinha mais vida. Se nós olharmos para a igreja de Laodiceia, praticamente o mesmo estado, Jesus do lado de fora, sem vida. Sem Jesus no ambiente não tem sentido viver. Se Jesus não estiver em nossa vida, não faz sentido obras, não faz sentido atividades, não faz sentido pastoreio, não faz sentido a comunhão, não faz sentido ser membro. Mas com Jesus vale a pena viver. Com Jesus vale a pena a dedicação. Com Jesus vale a pena a dedicação à obra. Com Jesus vale a pena a dedicação ao reino. E Jesus está lhe chamando nesta manhã para que você tenha vida nele, fazendo para ele. O interessante é que em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo chamou a Paulo e a Barnabé para a obra, o Espírito disse: apartai-me, pronome possessivo, para mim, apartai-me para mim, a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Interessante que o Espírito falou, primeiro para mim, depois para a minha obra. Primeiro num relacionamento comigo, depois para as minhas coisas. Primeiro numa atividade íntima comigo, depois para as minhas coisas. As coisas de Deus nunca vão estar acima da intimidade com Ele. As coisas, elas têm um fim. Quando a nossa vida acabar, as obras acabam. Quando a nossa vida se findar nessa terra, tudo que nós deixarmos aqui vai ser apenas legado. Acaba-se tudo, porém o relacionamento com Ele continua. A vida com Ele continua na eternidade. Aqui você combate o bom combate, acaba a carreira, e a única coisa que você guarda e leva é a fé. Então Deus não está lhe chamando para as obras, Deus está lhe chamando para Ele, para que você faça a obra dEle. Deus não está lhe chamando para o serviço, Deus está lhe chamando para Ele, para que você faça o serviço para Ele. Então o primeiro contato é com Ele. A igreja de Sardes perdeu isso. Um dia ela teve, mas com o passar do tempo e o mundo entrando, ela perdeu isso, estava morta. Um dia ela teve vida, mas com o passar do tempo se perdeu no caminho e morreu. Quantos de nós estamos que nem os The Walking Deads, morto-vivo caminhando, sem vida? Estamos vindo para o culto sem vida, estamos participando da ceia sem vida, estamos fazendo para Deus sem vida, até damos glória a Deus e aleluia sem vida, apenas por uma questão litúrgica, formal. Mas Deus está nos chamando para a vida. E quem é a vida? É Ele. Deus está lhe chamando para Ele. O meu ministério não é importante, o que é importante é Ele em mim.
A minha chamada só tem importância se Ele estiver em mim. Eu posso fazer o que for, mas só tem importância se Ele estiver em mim. Jesus, quando chamou os discípulos, disse: chamando-os para si, para Ele. Vocês vão caminhar comigo, vão andar comigo, vão aprender comigo, vão seguir as minhas pisadas, vão seguir os meus exemplos, porque primeiro é para mim. Deus está chamando esta igreja, a igreja de Sardes, para Ele. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição como em outras igrejas. Não atacou esta igreja com heresia, mas minou ela com mundanismo. Minou ela com ativismo. Minou esta igreja com questões pessoais. Primeiro eu, depois Deus. Primeiro o meu reino, meu, depois o reino dele. O diabo minou essa igreja com coisas, com ativismo, com trabalho. E esta igreja se esqueceu do relacionamento, da intimidade, do tete a tete. E às vezes a gente pensa que está tudo certo. Meu Deus, está voando. E às vezes o diabo está nos enganando com atividades, trabalho. Eu tenho que ganhar, tem minha família, tem minha casa, tem a obra, tem isso, tem aquilo. Ele vai minando, e a gente não vai tendo discernimento das coisas e vamos nos perdendo. E quando a gente percebe, morto. Se Jesus viesse aqui e perguntasse, ou dissesse: conheço as tuas obras, conheço tua forma de ser, de pensar, de agir. Eu fico pensando comigo, como nós somos ruins, porque nós estamos faltosos com Deus. Como é que está a nossa vida de intimidade? Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida devocional? E às vezes eu me cobro: Jesus, eu preciso melhorar. Eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso buscar mais. E nós precisamos nos despertar para isso. Nós precisamos nos despertar para a oração. Nós precisamos nos despertar para o envolvimento com a palavra. E daí tem alguns dizendo aí que nós estamos vivendo um avivamento. É mentira. Eu creio num avivamento que vai vir, mas nós não estamos vivendo. Estamos muito aquém, muito longe. Mas Jesus está nos chamando para uma intimidade com Ele, para uma vida comum com Ele, para uma vida de relacionamento com Ele. E Ele foi atrás desta igreja. Não é porque a igreja estava morta que Jesus se esqueceu dela e disse: não vou atrás, não adianta mais, não quero mais saber. Não, Ele foi atrás, porque a igreja é dele, a igreja pertence a Ele. Laodiceia podia estar no estado que fosse, mas Ele foi atrás dela e ficou batendo na porta. Ele vai atrás daquilo que é seu. Você é dele, você pertence a Ele, você é propriedade exclusiva
dele. E se está morto, ele vai atrás para reviver. E o Senhor está dando o diagnóstico, mas também, diante do diagnóstico, a solução. E qual é a solução que Ele está dando para esta igreja? Está no ato de receber e ouvir, como no guardar e arrepender-se, verso de número 3. Ele dá a solução é arrependimento, mudança de mente. A solução é ouvir. A solução é guardar. Mas interessante que dentro desta igreja existia um grupo de remanescentes que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes, que não se poluíram, que não se sujaram, que não se lambuzaram. E vestiduras refere-se ao caráter. Havia entre os que se contaminaram com o mundo, alguns poucos cujo caráter se manteve piedoso. Para aqueles que mantêm as suas vestes brancas, sua pureza, a promessa é muito clara: comigo andarão de branco. E a ideia é de santidade divina, da justiça de Cristo. E se nós repararmos o verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. No melhor texto grego aparece a palavra assim. E se fosse traduzido na sua forma mais original possível, texto do 5, que é a continuidade conclusiva do verso 4, destacaria que o que vencer será assim: vestidos de vestes brancas, como também de maneira nenhuma será arriscado o nome do livro da vida. E o capítulo inicia dizendo: ao que vencer, ao vitorioso, ao vencedor, que não contamina as suas vestes, que mantém um caráter piedoso, que vai perseverar até o fim, tem a garantia de que o nome está escrito no livro da vida, e que o Senhor confessará o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Mateus capítulo 10, verso 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mantenha a sua vida no altar. Mantenha as vestes brancas. E se morreu, volte a usar branco. Porque se tem alguém que tem misericórdia para nos alcançar e nos tornar a ter vida, esse alguém é Jesus. Ele vai no meio de um vale de ossos secos, sequíssimos, sem vida, em cima do vale, mortos. E pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão estes ossos reviver? Ezequiel diz: tu o sabes, então profetiza. Profetiza sobre estes ossos, para que cresça pele, nervos, órgãos vitais. E quando ele percebeu, enquanto ele estava profetizando, segundo a ordem do Senhor, ele observa um exército de pé, levantado. Mas ainda faltava uma coisa: Ezequiel, falta o Espírito. Vem dos quatro cantos o Espírito e sopra sobre este vale. Se tem alguém que quer nos ver vivos, santos, com as vestes brancas e cheio da sua presença, esse alguém é o nosso Senhor Jesus. Se ele quisesse te perder, ele não ia atrás de você, não te dava uma nova chance. Se ele não estivesse mais nem aí com você, com certeza você não estaria aqui hoje.
Mas como Ele te ama, e tu é filho, pode ser pródigo, mas é filho, hein? E com pródigo quem cuida é Deus. Deus vai atrás. Viu, mãe? Pode ser pródigo, não vai morrer no pecado, não vai. Não vai morrer no mundo, pode ser pródigo, mas é filho, não deixou de ser filho. E Deus vai atrás, até ter consciência. Pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. Vou voltar para sua casa, nem que seja para ser que nenhum dos seus jornaleiros, trabalhar, mas vou voltar. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não tiver mais na nossa vida, não tem convencimento. Quem convence a nós do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se ele não tiver mais, acabou. Se ele não convencer, acabou. Se ele não trabalhar na nossa mente, ei, tu pecou, tu errou, tu falhou. Se você não tiver isso mais na sua mente está cauterizada e não tem mais nada aí. Mas quando você peca, quando você erra, o que você faz? É para os pés de Jesus, que nem Davi. Jesus, eu errei, tem misericórdia de mim, eu pequei. E só tem essa percepção espiritual quem tem o Espírito Santo. Quem não tem, não consegue mais se dobrar diante de Jesus. Mas quem tem, vai para o altar. É por isso que Jesus foi atrás da igreja de Sardes. Tem alguns lá que ainda me adoram, eu vou lá. Tem alguns lá que ainda louvam meu, eu vou lá. Tem alguns lá que permanecem fiel a mim, e eu vou lá. E vou restaurar. E vou levantar aquela igreja. E vou despertá-los do sono. E daí o nosso Senhor nos chama a responsabilidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é quem tem orelha, porque orelha todo mundo tem, alguns gigantes, outros pequenos, alguns são uma orelha medonha, virada assim, ó. Parece que vai voar, né? Se rodar, né, aqueles bonequinhos que tinha que você roda aqui, se rodar aqui, voa. Não, é quem tem audição para ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, quem tem audição para ouvir a minha voz. Quem tem audição para ouvir a minha palavra. Ouça o que eu estou dizendo à igreja. Se tem uma coisa, pastor Cássio, que não combina com a igreja, é a morte. E se Jesus chamou a igreja de Sardes a vida, é pelo fato dele ser dono e ter interesse nela. Não é desejo do nosso Senhor se relacionar com a igreja mundana e morta. Mas se Ele chamou esta igreja, o arrependimento é porque Ele percebeu que esta igreja poderia voltar ao primeiro amor, voltar à santidade e à comunhão. Jesus não vai te perder, não vai. Tinha um lema antigamente, né? Que quando o irmão estava aqui na frente estava bem, quando estava no meio mais ou menos, quando estava lá atrás, opa, né? Isso é ideia humana, né? Isso não tem nada a ver. Os irmãos que estão sentados aí atrás, vocês são crentes, viu? Fica tranquilo, vocês são servos de Deus, né? Mas Jesus está chamando esta igreja e está dizendo: não combina a morte comigo. O Nau falou aqui que o Senhor, Ele nos deu um espírito de vida e de sermos chamados filhos de Deus. Não combina a morte com filho. Não combina a vida espiritual com morte espiritual. E se Jesus está nos chamando nesta manhã, é porque Ele quer mais de mim com Ele. Ele quer mais da minha vida para Ele.
Ele te chama assim para fazer as coisas dele. Ele te chama para evangelizar, Ele te chama para servir, Ele te chama para você ser recepcionista, Ele te chama para você servir um copo de água, Ele te chama para você ajudar no reino. Mas Ele te chama primeiro para Ele. Para Ele. O negócio é com Ele. A espiritualidade é com Ele. A intimidade com Ele. O vigor é com Ele, o renovo é com Ele, a graça é com Ele, o amor é com Ele, a misericórdia é com Ele. Sem Ele, nada eu sou. Sem Ele, eu nada posso fazer. Tudo é com Ele. E pelo fato de existirem remanescentes, porque sempre terá um grupo de remanescentes clamando e dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Tem alguns remanescentes que estão dizendo: aviva, Senhor, o Brasil. Aviva o Brasil. Aviva o Brasil. E o avivamento que o Senhor vai operar em nosso meio é um avivamento de transformações, de mudanças, de palavra, de oração, de salvação. O avivamento precisa acontecer, mas o avivamento produz perdão, mudança de mente, de comportamento. Quando o avivamento chegou na Inglaterra, até a política mudou. Os bares fecharam, as casas de prostituição fecharam as portas, por causa de alguns homens que começaram a clamar, como aquele que disse: dai-me a Escócia, senão eu morro. A gente poderia dizer: dai-me o Brasil, senão eu morro. Jesus pode te levar para outros lugares, pode te levar para outros países, como levou a muitos que inflamaram países. Mas Jesus quer te usar aqui. E essa frase poderia soar no nosso coração: dai-me o Brasil, senão eu morro. Dai-me almas, senão eu morro. Uma igreja tipicamente viva, ela clama por almas. Uma igreja tipificamente morta se acostuma. Romanos 12: e não vos conformeis. Uma igreja conformada se acostuma. Eu, quando não tenho um irmão, eu já passei por algumas congregações, quando não tinha um irmão para levar as águas do batismo, eu dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Porque as pessoas vão se convertendo, vão sendo discipuladas e automaticamente são batizadas, cumprindo uma ordenança, é uma ordem. Precisa ser batizado nas águas. E daí, quando a gente não vê salvação, transformação de vida, a gente acaba se acostumando. Eu não sei se só eu que sinto esse peso, eu não sei se você também sente comigo. Ou você se acostumou com o sagrado, de vir ao culto, bater o ponto, ir para casa e acabou. Mas eu me sinto incomodado. Tem que haver libertação, transformação, salvação, mudança de vida. E nós precisamos clamar por isso. A gente está preocupado com o nosso território, com a nossa casa. E estamos se esquecendo que vidas estão sangrando, morrendo sem Deus. E Deus não está lhe chamando para você pregar uma placa. Deus está lhe chamando para você anunciar um reino.
Deus não está lhe chamando para você converter pessoas à Assembleia de Deus. Deus está lhe chamando a você pregar o Evangelho do Reino e pessoas se converterem ao Reino de Deus, porque o Reino é chegado. Eu não sei se você está incomodado, se você não está sentindo mais esse peso. Eu não sei se você se incomoda de passar um ano sem ter pregado o Evangelho a uma só pessoa. Eu não sei se você se incomoda quando alguém chega até você e abre o coração e você tem a oportunidade de dizer: ei, meu amigo, eu tenho a solução. Ou você não diz absolutamente nada porque você não quer se incomodar. Ou você está disfarçado de crente, 007 de Jesus. Não consegue confessar Jesus diante dos homens. Não se esqueça, se não confessares diante dos homens, teu Pai também não te confessará diante dele. Jesus está nos chamando nessa manhã: ei, quem tem vida quer gerar vida. Quem tem vida quer passar a vida. Quem tem vida quer transmitir vida. Quem não tem, não está nem aí. Se tem uma das coisas que eu peço em oração: Jesus, dá almas, me ajuda a pregar o Evangelho, me ajuda a falar do teu amor. E não precisa ir muito longe, na tua rua, no teu bairro, na tua família. Quantas horas você tem orado por alguém da tua casa que não está servindo a Deus? Quanto tempo você tem gastado em oração dizendo: Jesus, liberta o meu irmão, liberta a minha irmã? Quantas horas você tem gastado dizendo: Jesus, salve o meu amigo? O Senhor sabe como é que está a família dele toda destruída. Sabe quantas horas? Quanto tempo? Jesus está nos chamando nessa manhã: volte, reveja os teus conceitos. Vamos rever os nossos conceitos, porque eu me incluo também, não estou fora não. E vamos voltar a promover vida. Se coloque de pé por bondade. Eu creio num avivamento pela palavra. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio que o Senhor está disposto a avivar. Creio piamente nisso. Um avivamento que vai gerar salvação, vai gerar perdão, crentes cheios do Espírito Santo e santos. Uma igreja separada do mundo. Porque quem tem ouvidos, ouça. E Jesus não está falando nessa manhã as paredes, não. É para você mesmo. E não joga para o outro, não. Assuma: Jesus, eu preciso. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me levantar. Eu preciso anunciar. Eu preciso orar. Eu preciso buscar. Eu preciso me mover. Eu estou inerte, parado. Eu preciso me mover numa intimidade contigo, num relacionamento contigo e fazer as tuas coisas. Jesus te dá a oportunidade de escolha. E tudo bem se você escolher ficar inerte. Tudo bem se você não quiser se aprofundar com Jesus. Escolha tua. Mas quem se aprofunda com Ele, quem vai para a intimidade com Ele, quem vai para um relacionamento constante e vive com Ele, meu irmão, vive experiências extraordinárias. O que você quer? O que você quer? Você quer viver essa mesmice de fé? Do
no relacionamento frívolo com Deus, sem esse fogo ardendo na tua alma e o teu coração, ou você quer se envolver com a graça, ou você quer se envolver com o fogo, ou você quer se envolver com a presença de Deus? Se você quiser, Jesus está chamando a todos nós nesta noite: se envolva com a minha presença, se envolva comigo. Se envolvendo comigo, daí você faz as minhas coisas. Eu não quero primeiro as tuas obras, eu quero você primeiro, depois você faz as minhas obras. Tendo você comigo, numa intimidade comigo, num relacionamento comigo, as minhas obras você vai fazer com excelência, servir com excelência, se dedicar com excelência. Pode ser nas coisas mais insignificantes que você acha, mas vai fazer com excelência. Pode ser servir um copo de água para o pregador, faça com excelência, porque seu relacionamento primário está sendo com Deus. Deus está nos chamando nessa manhã. Eu não preguei aqui a paredes, eu preguei para a igreja. Eu sei o que Deus falou comigo e ministrou ao meu coração sobre isso, para aplicar ao coração dos irmãos. Como é que você quer sair daqui hoje? Cheio de Deus, ou vivendo um vazio? Ou você acha que só vir para o culto basta? Não. Culto é consequência, compromisso. Eu tenho dificuldade de orar de madrugada. Tenho dificuldade. Não gosto. E não existe essa de que você vai orar de madrugada, a fila é menor. Para com isso. Não existe fila. Mas hoje estava estudando alguma coisa, vendo esse texto, que eu já tinha preparado o esboço. E de repente eu fui orar. Fui buscar a Deus de madrugada. Estava sem sono. Fui buscar a presença do Senhor. Pedi: Jesus, me usa como instrumento para a tua igreja, porque a tua igreja precisa de uma palavra. E Jesus está falando conosco, não está falando com um não, está falando conosco nesta manhã. Para com isso, de achar que não é para você. Bota o chapéu, para todos nós. Jesus está nos chamando nessa noite, ou nesta manhã, melhor dizendo. Volte. Volte à intimidade, volte ao primeiro amor, volte à oração, volte a buscar, volte a um relacionamento íntimo com Ele. E as coisas dele, pastor, continua fazendo. Mas primeiro Ele. Primeiro Ele. Feche os teus olhos onde você está. Fale com Deus algumas coisas. É manhã de arrependimento. É manhã de arrependimento. Ora marachura bagaçuia. É manhã de arrependimento. É manhã de nós revermos os nossos conceitos. Oh Jesus. Ora marachura bagaçuia cabas. Tere marasuia bas. Tere mandaracia basuia cabas. Shuia macia cabaraço. Ah, Pai, eu creio no avivamento que vai ser soprado sobre este lugar. E não somente sobre este lugar, mas sobre a nossa nação. De transformações, de mudança, de salvação, de arrependimento, de recomeço. Trabalhe em cada um dos corações que aqui estão, Senhor. Nós voltamos ao primeiro amor, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos das nossas omissões.
Nós nos arrependemos das nossas falhas. Nós nos arrependemos, Senhor, e voltamos a Ti. E ouvimos a Tua voz nesta manhã. E ouvimos, Senhor, meu Pai, o Senhor nos chamando para Si, para mais perto do Senhor. Ora, machi amado, ora, gaciara, sui amadas. Ah, meu Jesus, como nós precisamos de Ti, Pai. Se o Senhor não estiver na casa, em vão é a nossa vigilância, em vão é estarmos aqui. Mas eu creio que Tu estás neste lugar, que Tu nos ama, que Tu nos ama, que Tu nos ama, que Tu nos ama, e que Tu nos chama para perto, que Tu nos chama para um conviver diário de intensidade e intimidade. Ah, Senhor, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu amparo, pelo Teu amor sobre nós, em nome de Jesus, amém.